Capítulo 8. Onde foi que você caiu? Sabia que até os 5 anos toda criança já experimentou os sentimentos que tentamos poupar nossos filhos de viver? Rejeição, abandono, humilhação e exclusão fazem parte dessa fase. Embora não nos lembremos conscientemente delas, essas vivências influenciam nossa forma de lidar com a feminilidade e com os papéis familiares ao longo da vida. Para avançar no processo de transbordo sobre a feminilidade, é essencial olhar para a menina interior e compreender o papel que desempenhamos na família de origem. Nesse sentido, há uma pergunta que se torna crucial. Quando você era pequena, você foi apenas a filha em um âmbito familiar ou, devido a uma ruptura, morte ou separação dos pais, assumiu o papel de mãe ou de pai? Se a sua resposta for filha, é um bom começo. Mas se em algum momento ocupou o cargo de um pai ausente ou de uma mãe negligente, é hora de acolher sua menina interna. Sem isso, seu progresso pode estagnar. Embora cuidar dos nossos pais na velhice e na viuvez seja um dever importante, papéis trocados durante a infância podem gerar impactos profundos, como a dificuldade de experimentar uma boa noite de sono ou um prazer genuíno. Um sinal claro que as mudanças são necessárias é quando um dos filhos se posiciona como vítima. Essa postura pode ser prejudicial para o sistema familiar, já que os filhos que sempre obtêm o que desejam costumam crescer necessitando de atenção constante, além de usarem discursos sedutores para atribuir aos outros a responsabilidade por seus erros e fracassos. Ainda que sutis, esses comportamentos aprendidos representam riscos. No entanto, até mesmo a vítima pode libertar ao reconhecer essas dinâmicas, abrindo espaço para histórias mais inspiradoras. A mudança começa dentro de cada um, portanto, permita que o silêncio reflexivo ocupe espaço em seu interior, cultivando sua feminilidade livre de amarras. Reconheça sua singularidade e abandone os rótulos que um dia acreditou carregar, nervosa, avoada, irresponsável, ou até mesmo reflexo de um tio, tia ou avô que eram desqualificados na família. Você perceberá que, quando se torna mais livre, até seus filhos passam a experimentar essa liberdade, de forma que um caminho se abre para uma convivência leve e genuína para todos. Onde foi que você caiu? Quando eu era uma menina da terceira série, lembro-me de uma prova de português que envolvia uma música infantil, Terezinha de Jesus. Como uma queda foi ao chão, acudiram três cavaleiros, todos três com um chapéu na mão. A pergunta era muito simples, mas eu não sabia como responder. Descreva um dia em que você sofreu uma queda. Eu era tão pequena e nunca ouvira a palavra queda. O pior é que eu tinha medo de perguntar para a professora. Aquela questão me deixou angustiada, porque todos ao meu redor escreviam suas respostas, enquanto eu percebia, em silêncio, sem saber o que fazer. Segui adiante, mas logo enfrentei outro desafio, e foi nesse momento que, pela primeira vez, colei em uma prova. Ironicamente, foi justamente para escrever o meu nome. Ao entregar a prova, na parte destinada à minha identificação, escrevi algo completamente sem sentido, W, L, Y e letras sequentes. Mas o pior foi perceber depois que a menina de quem eu havia colado a resposta também não sabia escrever o nome dela. Essa história seria engraçada se não fosse o desespero que senti no dia. Mas, desesperador ainda, é perceber que isso acontece com todas nós se não soubermos avaliar onde foi que nós perdemos em nossa feminilidade plena e integral. Copiamos nomes que não são nossos e vivemos até hoje como Terezinha de Jesus, com uma queda, foi ao chão. Onde foi que nós perdemos? Quando, afinal, aconteceu a nossa queda? Será que, de fato, não sabemos a resposta é justamente o que nos impede de escrever nosso nome? Assim como eu não me chamo W, L, Y em letras sequentes, você também nunca será você mesma se não souber identificar onde caiu. Quedas não podem ser ignoradas. No capítulo 2 de Apocalipse, encontramos um convite para refletir sobre o significado de queda. Conheça suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, do 2 e 5 e 7. Refletir sobre a queda e reconhecer onde tropeçamos, pois é primeiro passo para nos levantarmos. No texto que lemos, Deus nos lembra de que, apesar das nossas obras e perseverança, há algo maior em jogo: o retorno ao primeiro amor. Identificar a nossa queda e nos arrepender não nos diminui. Pelo contrário, desenvolve-nos a clareza de quem somos e do caminho que devemos trilhar. Escrever o nosso verdadeiro nome começa com esse ato de honestidade e coragem. Afinal, não é um erro que nos define, mas é o que escolhemos fazer depois de reconhecê-lo. Volto à questão: onde foi que você caiu? Com Barbara Williams, essa descoberta foi feita de forma impressionante e merece ser relatada nesse papel. Como irmã mais velha de 3 filhas, ela se identificava com figura paterna, dada a forte afinidade com seu pai. Ele a preparava para a vida profissional, levando-a a lugares e apresentando pessoas que pudessem fortalecer essa área. Como resultado, destacou-se profissionalmente. Contudo, seu lado feminino, relacionado a aspectos como cuidados com a casa, aparência e vestimento, ficou estagnado. Sua mãe era do lar e uma eximia cozinheira, mas as muitas responsabilidades de Bárbara a afastaram das relações familiares e a fizeram perder valiosos momentos de reflexão sobre as particularidades do feminino. O distanciamento da mãe intensificou-se aos 17 anos, quando Bárbara mudou de religião, rompeu um laço emocional crucial com o materno e passou a namorar um rapaz não aprovado pela mãe. A vida seguiu e Bárbara se destacou profissionalmente, casou-se e teve filhos. No entanto, aos 42 anos, percebeu que havia negligenciado sua feminilidade em favor de sua mente racional e prática. Sua casa era a mesma e ela nunca investia em cuidados extras. Seus cabelos, unhas, roupas nunca consistiam no foco da sua atenção. Falar sobre assuntos femininos era entediante demais e preferia sempre acompanhar as conversas dos homens. Quando sua irmã Helena sugeriu encontros nas sextas-feiras, Bárbara se sentiu acolhida de uma forma especial. Embora tenha ficado um pouco constrangida ao vê-la toda arrumada, percebeu-se profundamente amada.
Sua irmã a abraçou, cuidou e ajudou a resgatar os elementos perdidos de sua feminilidade, mudando o significado, já que antes, erroneamente, Bárbara se enxergava apenas como inteligente, responsável e se orgulhava de ser reconhecida dessa forma. Isso era valioso, mas já era tempo de mudar, de incorporar outros elementos à sua personalidade, como um olhar mais atento ao feminino. Para aumentar ainda mais sua percepção, considerando que Deus trabalha com precisão, certa noite, Bárbara recebeu uma ligação de sua outra irmã. A conversa tomou um rumo tão profundo que no banho da verdade ela despertou. Sara, irmã caçula, era um pouco diferente de Helena. Ambas eram amorosas, mas a mais jovem era do tipo que dizia a verdade sem medo e Bárbara precisava das duas coisas, o afeto de uma e a fraqueza da outra. Onde foi que deixei minha feminilidade travar? Onde foi que eu caí? Em qual momento da vida achei mais bonito ser mais masculina do que feminina? Perguntou. Em rápida análise, Sara respondeu a Bárbara, não se vinculava aos outros e vivia apenas no círculo profissional, sem trocas emocionais, além de atrapalhar excessivamente. Refletindo sobre essas palavras, Bárbara perguntou o que deveria fazer, pois queria mudar, mas não sabia como. A caçula respondeu de forma objetiva, porém com muito amor. Se vira, Bárbara. Vá atrás das suas respostas. Ligue para nossa mãe e conversem para tentar descobrir quando foi que você se desconectou de tudo o que é feminino. Bárbara seguiu esse caminho e juntas, mãe e filha conversaram longamente ao telefone, chegando à conclusão de que, desde o momento em que ela não se sentiu apoiada em seus sinais de autonomia, ao mudar de religião e ao ter um namoro não aprovado pela mãe, desconectou-se do materno e, consequentemente, do feminino. Sua mãe reconheceu que também havia se distanciado de sua própria fé ao perceber o afastamento da filha. Embora continuassem se relacionando, ambas perderam algo essencial no processo. A resposta para o questionamento de Bárbara estava clara. A desconexão com o feminino se deu quando o apoio emocional e espiritual da mãe foi interrompido, e isso impactou sua identidade. Como mãe e filha, ambas precisavam reconectar essas áreas para restaurar o que havia sido perdido. Depois de entender onde se desconectou do feminino, Bárbara queria a cura imediatamente. Então pediu à mãe que fosse até a sua casa orar por ela, a fim de ajudá-la a viver plenamente a sua feminilidade. Sua mãe, embora concordasse, disse que iria em outro momento, pois já era tarde. Determinada, Bárbara insistiu, dizendo que não queria esperar, e, se necessário, iria lá. Indagou enfaticamente: o que me impede de ser curada hoje? E com urgência pediu que sua mãe fosse logo, desejando ser restaurada naquele momento. Minutos depois, a mãe chegou com um presente, uma caixa de pétalas de sabonete, que havia comprado naquele dia sem entender o motivo. O aroma agradável logo tomou conta da sala, e teria um significado especial mais tarde. Bárbara reuniu as filhas para testemunharem a oração de sua mãe faria, mesmo sem experiência, já que, por serem de religiões diferentes, tinha outro modo de falar com Deus. Como o marido e o pai estavam ocupados em uma reunião, o momento parecia ideal para aquelas mulheres da família. A oração foi simples, mas completa. Minha filha, você sempre foi feminina. Por alguma razão, você e eu nos desconectamos emocionalmente, mas hoje oro para que você se aproprie de tudo que sempre pertenceu a você, mas do qual nunca usufruiu. Como sua mãe, entrego sua feminilidade de volta e desejo que você desfrute todas as bênçãos que ela pode lhe oferecer. Emocionadas, as filhas choraram, e ao fim todas se abraçaram. Enquanto eu ouvia Bárbara me relatar os fatos, perguntei que nome daria para um dia como aquele. Então ela disse: um dia perfeito. Nunca dormi me sentindo tão completa. Questionei o papel de suas irmãs nesses acontecimentos e ela mencionou que, a partir daquele dia, sentiu o desejo de se abrir mais para experimentar prazer e desfrute, o que suas irmãs faziam muito bem e ela não. Durante minha conversa com Bárbara, seus olhos pararam por um tempo, como quem refletia profundamente. Lembrou-se da oração que fizera na poltrona do quarto da filha, antes mesmo dos encontros com sua irmã, quando ouviu que Deus aumentaria suas percepções e agora via isso se concretizar de maneira clara e reveladora. Como um sinal revelador, enquanto falava, Bárbara se recordou do que havia lido pela manhã, em Apocalipse 2, do 1 ao 7. Ela então levantou 3 pontos importantes. Conheça suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, lado masculino. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Relação com a mãe. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, ações de feminilidade. Bárbara percebeu que precisava se arrepender de tudo que negligenciara ao focar exclusivamente na vida profissional. Havia abandonado o amor de sua mãe, visto com seu primeiro amor em termos psicológicos, diferente do contexto bíblico que se refere a Deus, que o afastara da sensibilidade feminina. Reconheceu os discursos rígidos e excessivamente racionais haviam sufocado partes importantes da sua essência. A mudança começou com pequenas atitudes. Bárbara retomou o prazer de cozinhar, algo descoberto na adolescência. Encobriu brincos de ouro em vez de bijuterias, dedicou-se mais ao cuidado do lar e iniciou exercícios físicos. Essas transformações marcaram o início de um transbordar que continuaria a se expandir, como será detalhado nos próximos capítulos. Bárbara não queria apenas ser cheia, ela desejava transbordar. Todas nós temos um pouco de Bárbara Williams dentro de nós. Em algum momento caímos, acreditamos em mentiras embrulhadas em papel dourado e nos afastamos da nossa essência. Meu conselho, querida leitora, é simples. Volte a sua atenção à sua família, reconecte-se com seus primeiros amores, pais e irmãos e descubra onde foi que você caiu. Pense nas situações ou escolhas que distanciaram do que é genuíno e belo em você. Assim como Bárbara, questione-se: o que me impede de ser curada hoje? Arrependa-se, perdoe a si e aos outros e retome o caminho que Deus preparou para você, para que assine seu próprio nome e não mais YLW e letras em sequência, como eu fiz na terceira série. Relembre os interesses que revelaram sua feminilidade natural e resgate-os com humildade. Há um mundo cheio de maravilhas esperando por você. Perguntas para reflexão. Onde foi que você caiu? E o que isso revelou sobre sua jornada? Quais mentiras ou padrões afastaram de sua essência feminina? Que passos práticos você pode dar hoje para resgatar sua verdadeira identidade e desfrutar de uma vida plena?